Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados de hoje são Cristina Castelo Branco e Miguel Lima, da organização do Festival das Artes Quebra Jazz, que vai acontecer entre 19 e 27 de julho em Coimbra. Muito obrigado a ambos por estarem aqui e bem-vindos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Ora, essa é um gosto. Então começava por perguntar o que é que esteve na base da decisão de juntar dois festivais neste Festival das Artes Quebra Jazz, que este ano acontece em conjunto. Eu dou a palavra à Olha, eu só me lembro. Miguel, muito obrigado. Eu só me lembro, eu já estava a agarrar nela porque faço aqui uma ligação muito direta, que é a seguinte: quando dois navios estão a afundar, se aparecer a possibilidade de nos juntarmos para nos salvarmos e aparece uma espécie de uma jangada, nós não temos dúvida nenhuma que saltamos para cima da jangada e ajudamos o outro a saltar, e tudo isto é uma situação de simbiose e de grande entreajuda. Foi um bocadinho o que aconteceu. Portanto, a partir do ano passado, nós já tínhamos feito uma parceria em 2019, que tinha corrido muito bem. A partir do ano passado, os barcos estavam a afundar-se e, portanto, foi encontrar aqui uma plataforma e foi encontrar aqui uma grande solidariedade com o Miguel e também um belíssimo entendimento que foi testado ano passado, e que esta foi um bocadinho a minha, esta é um bocadinho a minha história, mas se calhar o Miguel tem outra. Sim, da minha parte, eu sou responsável pelo Quebra Jazz, e o Quebra Jazz é um festival de jazz que se realiza todos os anos no Centro Histórico de Coimbra, só que realiza-se numa zona de passagem. Tendo em conta a pandemia, como é evidente, há muitas limitações, inclusive controlar o público, e nestes últimos 2 anos foi impossível realizá-lo, não é, nos moldes normais. Em 2019, como a Cristina disse, tivemos uma parceria, uma pequena experiência de um concerto que fez parte em simultâneo dos 2 festivais. Foi a nossa primeira experiência, e o ano passado fizemos praticamente um concerto teste para saber se era possível continuar a realizar a cultura, não é, dentro destes moldes muito estranhos, mas que forçosamente somos obrigados a fazer. Em 2021, perdão, como continuar a não ser possível fazer o quebra-jazz nos moldes habituais, esta foi a forma encontrada, e penso que é uma fórmula que, à partida, tem todas as condições para ser um sucesso. É isso que nós pretendemos, e trazer a Coimbra grandes nomes, tanto do jazz como da música clássica, como da música do mundo. Exatamente. E precisamente o tema para a edição deste ano é Outros Mundos. Querem falar um pouco deste tema que preside ao festival? Eu deixo a Está a palavra à falar Cristina. comigo ou Miguel? Miguel começa. Não, eu deixo a Cristina Ok. falar, porque isto é um tema que já vem do Festival das Artes antes desta parceria. Pois foi, é verdade. Mas eu queria só juntar aqui mais uma coisa àquilo que disse o Miguel relativamente à junção dos 2 festivais. Tem ainda uma função notável de economia de escala. Pronto, isto é do ponto de vista funcional. Mas tem outra. Eu acho que sem o Miguel, eu a meio deste ano tinha mandado isto tudo embora e já não fazia festival. Foi muita entreajuda, conversas. Eu lembro-me destes zooms cinzentos lá fora, a gente a pensar que conseguimos acreditar numa coisa que ia acontecer e que ia florescer. Foi mesmo obrigatório ter tido a energia a passar de um lado para o outro e encontrarmos força, porque isto foi de um alto risco. Alto risco, e repare, sem só o ganho que é pôr em Coimbra música de qualidade. Agora, nós não temos ganhos pessoais nenhuns, isto é mesmo uma coisa feita. Eu sou professora universitária e você não imagina a dificuldade neste momento que é estar a meter toda esta organização para dentro do momento da avaliação dos alunos, doutorandos, mestrandos, etc. Mas de facto, metemos nisto, ficamos solidários e já não dá para desistir, não é? Há aqui um ponto importante. A outra é também sentirmos que, ao fazer este festival, de repente, estamos a mexer pela positiva com cerca de 250 pessoas
dos quais uma boa parte são artistas, que se vão juntar, vão receber dinheiro, vão mostrar os seus talentos, vão partilhar a sua música e as suas formas de arte para Coimbra. 250 é muita coisa, estive a fazer aqui a soma, é muita coisa na cultura, e eu penso que também é sobre esses que estes dias cinzentos a fazer Zoom e a organizar foram investidos. Não se pode perder a cultura e a arte num país. É tão grave, que esta pandemia não pode justificar essa perda. Não sei se o Miguel quer acrescentar alguma coisa. Acho que a Cristina disse tudo. Pronto, e em que medida é que isso cola com o tema, com a minha questão do tema, outros mundos, exatamente. Os outros mundos. Ora bem, os outros mundos é de facto, nasceu noutro momento, mas por sorte, você repare que nós estamos noutro mundo. Nós acabámos de passar uma fronteira civilizacional durante esta pandemia. Não tenho dúvida nenhuma que isto vai ficar para a história como uma fratura, algo que fez o mundo mudar. Como a crise de 29 fez o mundo mudar, não é? Portanto, é uma fratura que nós estamos a viver e somos nós a moldá-la. Ora, o que acontece é que outros mundos, era a ideia das galáxias, era a ideia dos portugueses a chegarem aos outros mundos, como aconteceu com o Japão. O Japão tinha um ponto forte aqui eram supostos vir artistas do Japão, havia todo um pensamento e uma projeção que não aconteceu, mas tudo isso levou a fixar este nome. Quando de repente aparece este outro mundo que estamos a viver, agarrámos no tema e pusemos uma fratura nos outros mundos. Não sei se já reparou que o nosso designer fez um risco ali a meio, que é uma área de falha. Há aqui uma alteração total e, portanto, outros mundos vai procurar muito daquilo que pode ser a visão que as pessoas têm de um mundo diferente. Mas eu acho que se calhar no jazz ainda se expressa melhor. Não é, Miguel? Sem sombra de dúvida. E nós trazemos dentro da programação muitos outros mundos. Logo a começar temos um guitarrista no dia 19 que é considerado um dos maiores guitarristas da atualidade na área do jazz, o Kurt Rosenwinkel, acompanhado talvez por uma das melhores orquestras da Europa, a Orquestra de Jazz de Matosinhos. Isto é só o início dos outros mundos. Exato. A seguir virá a música mais erudita, não é? Mas aí a Cristina terá mais a palavra do que eu. Dentro dos outros mundos e na área do jazz também posso salientar, vamos trazer um trio, se calhar o trio mais aclamado em Espanha, no nosso país vizinho. São três grandes músicos, o Perico Sandito, o Marco Miralta e o Javier Colina, que não são só grandes músicos espanhóis, mas podem ser considerados como três grandes músicos da Europa. No dia seguinte, este é no dia 25, no dia 26, teremos o trio internacional do Mário Lajinha, que também vai nos trazer um outro mundo. Portanto, que o disco que eles vêm apresentar foi editado em 2020 e foi considerado pelos críticos um dos melhores discos de jazz do ano, e é um disco intitulado Atlântico. Aí está mais um mundo. E além disso, a música que eles interpretam também traz raízes de muito lado, porque o percussionista é norueguês, o Helges Norbakken, e o saxofonista é britânico, o Julian Arguelles, não é? E o nosso grande português, Mário Lajinha, no piano. No final, e para finalizar o festival, temos um lançamento oficial de um novo trabalho, chamado Momentos, que terá como protagonistas o trio Paulo Bandeira, que faz parte do grande João Paulo Esteves da Silva no piano, o Bernardo Moreira no contrabaixo, o Paulo Bandeira, que dá nome ao trio, na bateria, e serão acompanhados por uma convidada muito especial, talvez a voz mais aclamada internacionalmente da música portuguesa, a Cristina Branco. Ok, a minha questão seguinte até toca com o que falámos com os outros mundos e perguntar-vos se de facto a variedade de propostas musicais é característica dos dois festivais que se unem num neste momento. Ora bem, era,
Eu acho que de início isto tinha aqui uma ligação forte àquilo que eram as composições, sobretudo aqui do lado da música clássica, que remetiam para outros mundos. O que é que nos aconteceu? Tivemos que alterar a programação, não alterámos as orquestras, nem os artistas, mas a programação, porque temos que ter um distanciamento no palco que não permite ter grandes orquestras. Uhum. Nós conseguimos já pôr neste palco das lágrimas cerca de 100 músicos e, de facto, tivemos que reduzir aquilo que são as exigências de cada um dos compositores. Portanto, nós vamos ter os músicos do Tejo no dia 20, às 21, com a Sandra Medeiros, soprano, e o Marcos Magalhães, gente muito conceituada e muito conhecida, digamos, desta música mais antiga, e vamos ter Handel, Seixas, Bach e Vivaldi, e portanto vamos ter música, quase música de câmara, não é? Por não poder ter grandes orquestras. Depois, no dia 21, agora sim, os outros mundos vão ser trazidos aqui, com um esforço muito grande aqui da equipe da direção, a quem eu agradeço pela confiança que fez e pela dificuldade que significa trazer aqui os músicos HK. Chama-se HK Master Musicians e é a música do mundo, como se costuma chamar, mas de facto é uma música que eles são capazes de recolher pelas áreas que envolvem a bacia mediterrânica, o Norte de África, a Turquia e Afeganistão, todas estas áreas já da Ásia Menor, onde eles recolhem não só música local, música de folclore, como recolhem poesia e talvez coisas que nunca pensaríamos. O ensino é feito através da música, o ensino normal da matemática, da própria língua, é feito com música. Os instrumentos são construídos por artesãos que estão mesmo a acabar, estão eles a registar todo este mundo de música que se pode vir a perder e que eles estão a voltar a dar vida. Portanto, temos uma grande expectativa nestes 4 músicos HK, aos quais eles pediram para se juntarem 2 portugueses. E, portanto, vamos ter o Paulo Bernardino e o Ricardo Silva, músicos muito reconhecidos em Portugal, que foram os 2 escolhidos para se juntar aos músicos HK numa residência de música que dura 4 dias, fim da qual eles apresentam-se na colina de Camões. E, portanto, para os outros mundos, este foi digamos que aquilo que traz de facto coisas totalmente novas de outros mundos. Não sei se quer que eu continue a dizer o que é que temos mais, a 22 e 23. Pode fazer mais um ou dois destaques, sim. Sim, senhora. Então temos a Jovem Orquestra Portuguesa, e aqui a ideia, com o Pedro Carneiro à frente, e vamos ter Tchaikovsky e Schumann, mas há aqui uma coisa muito importante, é que vamos desafiar todos os conservatórios de música da região centro para mandarem os seus alunos, aqueles que, ou seja, oferecemos bilhetes para estes conservatórios para chamar a este acontecimento jovens que têm pensado a música. Eu posso dizer que sou um bocadinho um produto deste tipo de situações, porque sendo aluna da Academia de Amadores de Música e também da Fundação Carlos Gulbenkian, quando ela arrancou, eu pude ter contacto com a música clássica de uma forma muito intensa, porque os bilhetes eram todos grátis para nós. E, portanto, eu achava graça e comecei a ir primeiro acompanhada, depois sozinha, depois a comprar bilhetes, depois a fazer filas de bilhete, para comprar bilhetes, e isso marcou-me e deixa-me um lastro de muita alegria e felicidade com a música clássica, e isso devo a estes bilhetes grátis que agora estamos a tentar reproduzir nesta posição de região centro, para virem ver a Jovem Orquestra Portuguesa e se ficarem inspirados para esta profissão de músico que tem que ser reforçada e encorajada. Finalmente, na sexta-feira 23, temos o maestro José Eduardo Gomes à frente da Orquestra Gulbenkian, que é sempre uma coisa muito especial, trazer a Gulbenkian aqui à Quinta das Lágrimas. O Francisco Lima Santos é o nosso jovem violinista,
já com muitos prémios ganhos e, portanto, estamos sempre também a tentar abrir outros mundos para estes jovens que começam, e vamos ter Mozart, Haydn, e será tudo na Colina de Camões, a começar também às 21 horas. E do nosso lado, desculpem, da música clássica, é o que temos, apesar de haver também teatro para a infância de manhã. Pronto, eu ia precisamente perguntar, além deste extenso programa musical que vocês vão apresentar, que outras propostas é que o festival oferece também ao público? O Miguel quer dizer alguma coisa? Não, Cristina, avance. Está bem. Então temos assim, nós vamos inaugurar o festival com uma conferência que vai estar em streaming. É a primeira vez que o festival está em streaming, está online, e é muito bom que isso possa ser, estamos a tirar partido desta vantagem. É uma conferência que vai inaugurar a exposição Japão e Portugal, a fusão das artes e das letras no século XVI. É uma conferência que celebra aquilo que foi o encontro de duas culturas e como é que elas gostaram uma da outra, no sentido e na capacidade de conseguirem produzir peças artísticas de muita qualidade, que vêm do antiquário de George Welsh, que tem antiquário em Londres e em Lisboa, e que empresta as suas peças do século XVI para vermos de que forma nós, portugueses, tivemos uma influência na arte japonesa daquele período, que é o período Momoyama, e que é a arte chamada arte Nanban. Ao mesmo tempo, e agora aqui está a fusão com Coimbra, pedimos à Biblioteca da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra para trazer livros e mapas, ou melhor, quase que só falámos de livros e eles próprios desdobraram-se depois em mapas. Portanto, a cartografia do Japão, como é que Portugal foi registando, e são os primeiros registros do Japão na Europa, a presença no mundo daquelas ilhas, daquele arquipélago tão longínquo e tão extremo. Portanto, vai haver livros também do século XVI, vai haver mapas, e estes objetos que estiveram, alguns deles no Japão e foram produzidos no Japão, vão se encontrar em Coimbra todos juntos na Sala de São Pedro, numa exposição que vai durar do dia 19, que é o início, a sua inauguração, até ao dia 30, portanto é muito pouquinho tempo. Para quem quiser ir, não passe para o dia seguinte, porque é de facto pouco tempo. E esta conferência, depois vai haver duas conferências, uma pelo João Paulo Oliveira e Costa, uma palestra, que é é o catedrático dos descobrimentos e também da Universidade Nova, e também um japonólogo muito conhecedor. Eu próprio irei fazer uma pequena palestra sobre o que foi o trabalho de Luís Frois, o primeiro português que escreve sobre o Japão, uma quantidade enorme de páginas, depois mais tarde publicadas em 5 volumes. Portanto, será isto, portanto, virá o embaixador do Japão, vai estar o George Welsh e vão estar pessoas todas ligadas à japonologia. Depois temos o Teatro de Infância, o Camaleão, que vai ser na quarta e na sexta-feira, 21 e 23, e temos, claro, estando nós ali no Hotel Quinta das Lágrimas, as artes não podem passar ao lado da culinária, e vamos ter o chefe Vítor Dias, que vai fazer um workshop nesse dia. E depois, agora um bocadinho a cereja em cima do bolo, também não podemos esquecer a sabedoria, a ciência e o conhecimento vasto do professor Carlos Fiolhais, que irá fazer uma conferência neste dia 22, depois do concerto da Jovem Orquestra Portuguesa. Ou seja, o professor Carlos Fiolhais vai falar agora sim dos outros mundos, vai falar da parte física, vai falar daquilo que há para além do nosso mundo. Portanto, eu julgo que ficamos aqui assim com um toque de cada uma destas interpretações e declinações do tema Outros Mundos, agora feito para se expressar em tempo de pandemia. Não faltam depois motivos para fazer uma visita a Coimbra e acompanhar este festival. Eu gostava de terminar pedindo-vos um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Pedindo um desejo para as artes. Está bem. Então vá, começo o Miguel.
Acho que o desejo, e acho que deve ser unânime, é que as artes voltem a ter uma normalidade como tinham antes da pandemia. Acho que é urgente que isso aconteça, porque é um setor que está, pronto, muito castigado, e que bem precisa que essa normalidade volte depressa. Eu se calhar sou um bocadinho mais ambiciosa e vou falar no plano de recuperação. Aquele plano, a chamada bazuca, eu não gosto nada da frase, deste termo, não me parece nada correto. Ora bem, eu se fosse Ministra da Cultura, fazia 3 ou 4 posições quase de fim-capé e, portanto, ia ser posta fora do governo. Mas o fim-capé era assim. Número 1, os artistas agora, durante 2 anos, não pagam impostos. Era a primeira coisa. Não é aceitável que os artistas tenham que pagar o que pagam. Primeira coisa. Segunda coisa, era tentar pôr uma verba claramente substancial que permitisse que os projetos artísticos dos pequenos agrupamentos, dos miúdos que estão olha, as startups de música, se quiser, os miúdos que se juntaram e que estão a fazer coisas e que pararam, tiveram a parar, acabou, não há mais nada para ninguém. Portanto, que eles fossem não só ajudados a fazer música aqui, como a mandá-los para o estrangeiro. Pagar-lhes. Quer dizer, conseguir mesmo criar um canal com redes nos festivais vários de música para garantir que estamos a ajudar a criatividade portuguesa. Porque ela é estupenda, já provámos que há gente muito boa, das Maria João Pires àqueles que conseguem romper e ser mundialmente conhecidos. Portanto, eu julgo que existem genes de artistas que têm que ser ajudados e que só o governo pode ajudar. E, portanto, é com uma fatia clara e uma função clara de lançamento dos artistas para fora que isso é possível. E ajudar os que cá estão dentro a não pagar impostos. A bazuca que paga os impostos dos artistas. Em vez de darem dinheiro, não lhe retirem. Está a ver a ideia? Era isto. Muito obrigado a ambos, foi um gosto falar convosco. Sim, senhora. Obrigado, Pedro. Bom trabalho. Obrigado. E boa divulgação.